Olá, ovelha, tudo bem? Graça e paz a todos nós, amém? Queridos amigos, hoje mais uma vez trouxemos a palavra do Senhor, uma palavra de paz, uma palavra de esperança ao nosso coração que precisa, não é mesmo? Hoje a palavra do Senhor estará no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 até o 29. Eu quero ler essa palavra com você, eu quero dividir essa mensagem com você. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 até o 29. Se você puder, feche seus olhos, vamos falar com Deus pedindo a bênção dEle para a leitura da sua palavra. Pai querido e amado Deus, estamos abrindo a Tua palavra e te pedimos o Teu auxílio para compreender a mesma. Não por mérito nosso, mas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olha só que legal o que diz a palavra do Senhor neste capítulo, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 até o 29. A palavra de Deus diz bem assim: Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Queridos amigos, este texto é muito legal. Este texto está dizendo que Deus, que é soberano, que é Senhor de todas as coisas, Ele escolheu coisas loucas, coisas diferentes, coisas fracas, coisas loucas de Deus. São mais, de acordo com o texto bíblico, são mais sábias do que a sabedoria deste mundo. Ele diz, este texto bíblico diz que as coisas fracas de Deus são muito mais fortes do que as grandes forças deste mundo. As coisas fracas de Deus, pelo menos aos olhos de alguns, fracas, as coisas fracas de Deus se mostram gigantescas diante da grandiosidade que o nosso Deus é. Queridos amigos, as coisas insignificantes deste mundo, quem é? Quem são? Ou quais são? Bem, eu me sinto pequeno. Ao comparar Deus, ao olhar para Deus, ao mensurar o tamanho de Deus, eu me sinto muito pequeno. Eu me sinto, para te ser sincero, insignificante. Eu não sei como você enxerga Deus, eu não sei como você observa Deus diante da sua cosmovisão. Eu, de forma especial, me sinto muito pequeno diante de um Deus que é, e eu sempre digo isso para as pessoas, um Deus ultra mega power, um Deus tremendo, um Deus poderoso. E hoje eu quero falar sobre este Deus. Um Deus que está disposto a usar as coisas loucas, as coisas fracas, os insignificantes, os que não são. Você já se sentiu assim alguma vez? Diferente da sociedade que nós conhecemos, e alguns te consideram até um pouco louco, não é mesmo? Você já se sentiu fraco? Você já se sentiu pequeno? Você já olhou para você mesmo e disse: olha, eu não sou o que eu queria ser? A Bíblia está dizendo que Deus quer usar essas pessoas. A Bíblia está dizendo que Deus está disposto a olhar para estes crentes e dizer: olha, crente, eu quero te usar. Deus quer olhar essas ovelhas, Deus está olhando essas ovelhas e dizendo: ovelha, eu sou Deus e eu quero mudar a sua história. Eu creio em um Deus assim. Eu creio em um Deus que está disposto a mudar a nossa história. E ao mudar a nossa história, Ele está disposto a nos usar para mudar a história de outras pessoas, a história da igreja dele, a história da sociedade como nós conhecemos. Eu fico aqui me lembrando da história de Moisés. Moisés foi incrível. Moisés, para mim, do Antigo Testamento, é um dos seres, um ser humano incrível. Eu acho que não teve alguém como Moisés no Antigo Testamento. Ele é demais. Só que Moisés passou 40 anos no Egito, se achando o bambambam da história. Depois Moisés passou mais 40 anos no deserto, se achando um zero à esquerda. E depois Moisés passou mais 40 anos vivendo essa dicotomia, sem saber exatamente quem ele era. E no final da sua história de vida, de 120 anos, ele compreendeu algo incrível, que Deus queria usar os pequenos, os fracos, os miseráveis, Deus queria usar os que não são. Por isso que ele precisou passar 40 anos no deserto,
Por isso que ele precisou de passar depois mais outros 40 anos sendo preparado e burilado por Deus e fazendo grandes feitos. Por quê? Porque Deus ama usar os que não são. Deus ama usar os pequenos, os insignificantes. Deus ama usar os fracos. Sabe por quê? Porque de acordo com o texto bíblico que nós acabamos de ler, Deus ele pode dizer para você, olha, eu que estou te usando. Você se conhece, você sabe o seu tamanho, você sabe a sua pequenez, você sabe as suas limitações. Claro que sabe. Então, querida ovelha, quando você olhar para trás e ver os grandes feitos, os grandes acontecimentos na sua história, o que Deus fez com você ou até através de você, você vai perceber que foi Deus. É Ele que é tremendo, é poderoso, é ultra mega power. Você vai perceber que foi Ele quem fez. Que não foi você. Não. Você e eu não somos capazes disso. Você e eu não somos capazes de nada. Mas a palavra do Senhor diz que você, em Cristo, pode. Porque quando você é pequeno, quando você é fraco, quando você é pequeno, muitas vezes pobre, miserável, até cego e nu, Deus disse, é esse que eu vou usar. Para que as pessoas possam olhar e ter certeza que foi uma ação minha. Eu, Deus Todo-Poderoso. Este é o Deus que eu conheço. Este é o Deus dos jovens adventistas. Este é o Deus da igreja adventista. Este é o Deus que eu, como pastor de ovelhas, prego. Um Deus que se importa com você de tal forma que, apesar de você ser pequeno, diferente da comunidade como você conhece, fraco, você não ser, como diz o texto bíblico, apesar de sermos quem somos, Deus é quem Ele é. Ele é Deus. E apesar de sermos quem somos, Ele continua sendo Deus e disposto a mudar e moldar a nossa história. Este é o Deus que eu creio. Como é o Deus que você crê? Como é o Deus que você adora? Como é o Deus que você diz que crê e que diz que adora? Este é o Deus que eu acredito. Este é o Deus dos meus jovens. Este é o Deus dos meus desbravadores. Este é o Deus que faz com que os meus desbravadores levantem a bandeira e cante de forma poderosa. Nós somos os desbravadores. Este é o Deus dos meus idosos. Este é o Deus da minha juventude. Este é o Deus dos meus pequeninos, da tenra idade lá no seu rol do berço. Este é o Deus que eu creio, o Deus dos aventureiros. Um Deus tremendo e poderoso, disposto a nos usar, apesar de sermos quem somos. Você crê em um Deus assim? Você crê de verdade em um Deus que age dessa forma, que está disposto a fazer isso por você, em você e através de você? Porque este é o Deus que nós, adventistas, acreditamos. Qual o Deus que você acredita? Ou melhor, como você enxerga Deus? Eu enxergo Deus assim. Essa é a forma que eu tenho para enxergar a Deus e de falar deste Deus para as pessoas. Hoje, eu vim aqui para orar com você. Eu vim aqui para dedicar a sua vida nas mãos deste Deus e do Deus que eu creio desta forma. Você também crê em um Deus assim? Você está disposto a crer em um Deus assim? Porque eu quero hoje dedicar a sua vida nas mãos deste Deus. Este Deus que olha para você e diz, eu vou mudar a sua história. Eu vou transformar você. Apesar de ser quem é, eu vou mudar você por completo. Eu vou te dar mais, muito mais. Posso orar por você? Posso dedicar a sua vida nas mãos deste Deus, um Deus forte, tremendo e poderoso? Que bom. Eu quero te convidar mais uma vez então. Feche seus olhos. Feche seus olhos e vamos falar com este Deus. Vamos dedicar a nossa vida, a nossa história nas mãos deste Deus, que ama mudar a nossa história. Ama, tem prazer de mudar histórias. Histórias de pessoas pequenas, fracas, loucas, as que não são. Talvez a minha e a sua, não é mesmo? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido e amado Deus, obrigado porque Tu és Deus poderoso em nossa vida. Entregamos a nossa vida, a nossa história em Tuas mãos, porque nós confiamos em Ti. Nós não somos nada, nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos miseráveis. Somos sim, mas acabamos de descobrir que o Senhor tem desejo e prazer de mudar a nossa história. Então tome a nossa vida em Tuas mãos e mude e molde a nossa história de acordo com a Tua vontade. Por isso, desde agora e para sempre, entregamos a nossa história em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Querida ovelha,
Deus te abençoe e te guarde. E que este Deus te dê a paz que você sabe que precisa. Até mais.